Graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o nosso Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja para adorar, bendizer, glorificar o nosso amado Salvador. Somos gratos porque Deus tem nos dado cada dia mais a alegria de servi-lo, a alegria de estar em sua presença. Isto é um privilégio. Nós somos chamados como igreja, como povo de Deus, para sermos seus servos, o servirmos com alegria, porque Ele merece. Nós vamos, nesta noite, meditar na palavra de Deus. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos 2, versículo 1 e versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convido os irmãos para curvar suas faces para orarmos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, Deus de amor, obrigado por estarmos aqui mais uma vez para te servir e te adorar. Neste momento estamos diante da Tua palavra, Senhor, diante deste livro tão sagrado, santo, que o Senhor nos dá o privilégio de lê-lo, estudá-lo, para te conhecer mais, conhecer a Tua vontade para nós. Te peço neste momento, apesar das minhas falhas, fraquezas, Pai, que possamos compreender o que o Senhor tem preparado para nós, absorver o que o Senhor quer que nós aprendamos da Tua palavra, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo, para te glorificar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante da epístola de Paulo aos Romanos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Esta carta, ela foi chamada por alguns estudiosos antigos de o quinto evangelho, ou o evangelho de Paulo, porque Paulo ele expõe, ele apresenta o evangelho do Senhor Jesus, ele trata de assuntos referentes à pessoa de Cristo, à obra de Cristo, à salvação, o plano redentor apresentado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo em que fala-se muito de transformação. Cada dia mais as pessoas querem se transformar, ter uma nova versão de si, melhorarem, evoluírem como pessoa, como profissionais, neste mundo em que cada dia requer isso, exige isso. Melhor preparo, pessoas mais capacitadas, mais atualizadas. Então, a palavra transformação hoje é muito usada, muito referida pelas pessoas. Mas a transformação que nós mais precisamos é a transformação que o Evangelho trabalha e produz em nossas vidas. A transformação que o Senhor Jesus faz em nós através da obra do Espírito Santo, através das Escrituras Sagradas, mediante a obra do Espírito Santo em nossos corações. Quero intitular essa mensagem como uma vida transformada pela ação do Evangelho. Nós vamos aprender pelo menos
3 lições importantes neste contexto, neste texto que lemos. O livro de Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nesta epístola, Paulo trabalha a obra da redenção e ele apresenta o Evangelho à igreja de Roma, para onde essa carta foi destinada. Paulo, ele resume, trabalha as principais doutrinas básicas do Evangelho. Ele trabalha, a princípio, ele fala nos capítulos de 1 a 11, ele trabalha como a humanidade se encontra, o estado atual em que o mundo se encontra, que é um estado caído devido ao pecado, devido à desobediência, o que a teologia chama de depravação total. Nestes primeiros capítulos, Paulo fala sobre o Evangelho. Paulo apresenta o Evangelho como a solução do problema atual que a humanidade se encontra. Paulo apresenta o Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo como a única solução para o pecador que se encontra caído. Paulo fala sobre a depravação humana, ele fala sobre o estado em que o ser humano caiu desde a rebelião no Éden, quando o homem desobedeceu ao Criador, a sua voz, a sua ordem, e foram expulsos do jardim, e de lá para cá a humanidade caminha cada vez mais para uma situação de calamidade, onde a humanidade está separada de Deus, alienada da presença de Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a situação do homem sem Deus. Esta é a situação do homem longe do Criador. O pecado causou uma separação, uma alienação. O homem foi destituído da graça de Deus, da glória de Deus. Perdeu-se aquela comunhão original em que Deus desejava que a sua criatura gozasse com ele em sua presença. Então, Paulo apresenta agora o Evangelho como a solução para que, através dele, o homem seja resgatado de volta ao seu Criador. Então, Paulo continua falando, ele fala sobre a justificação pela fé, santificação, a doutrina da soberania de Deus na salvação, a eleição, a adoção dos gentios na família de Deus. Antes, os gentios não faziam parte da família de Deus. Após a obra salvífica de Jesus Cristo, então, o Evangelho é também anunciado aos gentios e eles recebem a oportunidade de, através da pessoa de Cristo, se filiarem à família de Deus. E eles recebem também, juntamente com os judeus, israelitas, a adoção como filhos. Então, a carta de Paulo, nos primeiros 11 capítulos, Paulo ensina doutrina. Paulo ensina as doutrinas básicas do Evangelho. Paulo, ele faz a apresentação de Cristo como aquele que justifica, como aquele que declara o homem justo diante de Deus, para que ele seja aceito diante de Deus. A palavra de Deus fala também em Romanos 6:23, para nós entendermos como que é a situação do homem diante de Deus e qual foi a ação de Deus diante deste problema. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, vendo que as suas criaturas estavam condenadas, perdidas, em uma situação de que nada que pudessem fazer para resolver o seu problema, que é o dilema do pecado, o principal problema do homem chama-se pecado, rebeldia, desobediência diante de Deus. Quando Deus vê esta situação, ele se compadece, ele cria um plano redentor,
Ele envia seu Filho Jesus Cristo para resgatar aqueles que, mediante a fé, recebem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, vemos aqui uma demonstração do grande amor de Deus pela humanidade. E não somente esse texto, mas também Romanos 5, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esta é a situação que todos nós, toda a humanidade sem Deus, o homem longe do Criador, o homem distante de Deus, ele está sob a ira de Deus. A ira de Deus está destinada a homens que não foram alcançados pelo Senhor Jesus. Então Deus, no seu plano gracioso, envia o seu Filho Jesus como Salvador para resgatar. E Cristo, na cruz do Calvário, recebe a ira de Deus que estava destinada a nós, a ira que nós deveríamos suportar. Cristo faz-se culpado e recebe a ira de Deus pelos nossos pecados. Então agora ele nos declara justos diante de Deus, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Esta é uma breve síntese do que Paulo ensinou nos capítulos 1 ao capítulo 11 de Romanos. O capítulo 11 de Romanos termina com um amém. Nós podemos concluir este capítulo. Vamos fazer uma breve leitura, o que Paulo escreveu. Romanos 11, nós vamos ler os 3 últimos versículos. Vamos ler a partir do versículo 33. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo conclui o capítulo 11 com um louvor, uma doxologia, uma gratidão ao Senhor diante do plano redentor, dos atos graciosos de Deus em favor do homem. Resumindo, Paulo, após apresentar o Evangelho, ele adora o Senhor. Essa é a ação que tem o Evangelho, que produz o Evangelho no coração do pecador. Alguém que entendeu o Evangelho, os atos graciosos, as misericórdias de Deus anunciadas nas Escrituras, alguém que entendeu o grande amor de Deus revelado nas Escrituras, o seu coração se curva em adoração ao Senhor. O seu coração se submete ao senhorio de Deus e o adora, o louva. Esta é a ação que o Evangelho produz no coração do pecador. Portanto, agora, no capítulo 12 de Romanos, Paulo já começa a fazer uma aplicação de tudo aquilo que ele ensinou nos capítulos iniciais de 1 a 11. Paulo agora, ele começa a fazer uma aplicação daquilo que deve ser praticado na vida dos cristãos. Eu gosto muito da frase do pastor Edwin Luiz Cole, autor do livro Homem ao Máximo, onde ele diz que a palavra de Deus é como uma injeção, só funciona se for aplicada. Assim também a palavra de Deus em nossa vida, ela só vai ter efeito e ação se ela for aplicada, se nós praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Paulo, então, agora, a partir do capítulo 12 até o final da carta de Romanos, ele vai
ensinar a igreja de Roma a praticar aquilo que ele ensinou. Isso era característico nas cartas de Paulo. Primeiro ele ensinava doutrina, depois ele ensinava prática. Primeiro ele ensinava teologia, depois ele ensinava como isso se desemboca na prática, na devoção de cada dia dos cristãos, pois de nada adianta a gente ler a palavra de Deus e não praticá-la, conforme Tiago escreveu, que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. Então, a primeira lição que aprenderemos neste texto, a partir de Romanos 12, é: o Evangelho requer rendição e entrega. O Evangelho requer de nós uma entrega total. O Evangelho requer de nós rendição. O Evangelho requer de nós uma vida totalmente consagrada ao Senhor. O versículo 1 de Romanos 12, a palavra de Deus inicia dizendo: portanto, irmãos. Esta palavra, portanto, em outras versões, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, NVI e outras, diz, portanto, irmãos, peço. Outras diz, então, irmãos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Outras versões diz, pois. Esta palavra, portanto, é uma ligação daquilo que Paulo ensinou nos 11 capítulos. Ele agora está anunciando, começando uma nova etapa dos seus ensinos. Agora ele começa a ensinar à igreja o que eles devem fazer, condicionados àquilo que ele já ensinou nos 11 capítulos anteriores. Que são isso? Ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço, de acordo com aquilo que Paulo ensinou nos 11 primeiros capítulos, pelas graças de Deus, pelas misericórdias de Deus reveladas, pelos atos redentores de Deus, por tudo aquilo que Deus fez em favor do pecador. Agora os cristãos de Roma, eles entenderam que foram alcançados e transformados pelo Evangelho. Diante disso, Paulo quis dizer, já que vocês foram alvos de tão grande amor de Deus, agora eu vos peço um pouco o que vocês devem fazer. Pelas misericórdias de Deus, então, Deus primeiro faz, e Ele espera que nós respondemos. Deus não cobra nada de nós sem antes Ele ter nos condicionado, nos agraciado com teu grande amor, nos alcançado para que nós pudéssemos agora responder. Deus primeiro nos ama, para depois que nós estamos alcançados pelo amor dele, então possamos responder também amando ele. Então, Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus aqui, ela significa, no contexto bíblico, a palavra misericórdia significa que Deus não pune o homem segundo aquilo que ele merece. Deus não dá o castigo que o pecador merece. Deus poupa o homem daquilo que ele merece. Isso é o significado da palavra misericórdia. Essas misericórdias que o apóstolo Paulo se refere são todos atos graciosos de Deus no plano redentor para alcançar o pecador, para ser uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é esperado que alguém que entendeu o Evangelho, que recebeu do Espírito Santo o trabalho, a transformação, para que ele seja uma nova criatura, foi alcançado, justificado pela fé, aceito diante de Deus, adotado como filho de Deus, agora faz parte da família de Deus, foi eleito incondicionalmente, agora este pecador, salvo, regenerado, ele responde. Deus espera que ele responda de forma grata ao que Deus o alcançou.
É interessante porque as pessoas hoje estão muito voltadas a buscar a Deus somente para pedir, para receber mais, para que Deus os dê prosperidade, os dê bênçãos materiais, mas não estão interessadas em agradecer a Deus, respondendo a Ele em amor por aquilo que Ele já fez. É muito interessante porque a obra da salvação no coração do pecador, ela gera gratidão. E Paulo, então, continua dizendo: quando o pecador alcançado pela obra salvadora, diante da misericórdia de Deus, Paulo pede: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo usa aqui o modelo sacrificial do Antigo Testamento. Paulo usa aqui como uma figura para que os novos irmãos convertidos em Cristo entendam. Paulo usou o modelo de sacrifício do Antigo Testamento, onde era apresentados, sacrificados animais para que o pecado da pessoa fosse perdoado. Então o sacerdote, ele oferecia aquele animal como sacrifício, porém era um sacrifício morto, que apontava para a obra de Cristo, apontava para Cristo que viria e que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que expia a culpa do pecador que se rende à obra de Cristo. Portanto, este sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo, e Cristo ofereceu o seu perfeito sacrifício de uma vez por todas, onde não é mais necessário agora sacrifício para expiação de pecados. Mas Paulo ainda continua dizendo: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo quis dizer, no Antigo Testamento tinha-se a prática de oferecer sacrifícios a Deus. Agora, após a salvação em Cristo Jesus, este sacrifício não é mais necessário, tratando-se da expiação pelo pecado. Mas vocês ainda devem oferecer um tipo de sacrifício para Deus. Só que este sacrifício que agora Deus pede é diferente. É um sacrifício que agora ele é chamado de sacrifício vivo. Este corpo, quando é apresentado a Deus como sacrifício vivo, quando Paulo usa a expressão corpo, ele combate o gnosticismo grego da época, que desprezava o corpo, dizia que o corpo era algo ruim, o corpo era a prisão da alma, o corpo era um túmulo, o corpo era desvalorizado, mas Paulo, ele valoriza o corpo humano, em contraste à cultura grega da época, que desprezava o corpo, pois o nosso corpo, afinal de contas, é templo do Espírito Santo. Sobre a expressão corpo, Calvino, ele diz: sob corpo, ele não tem em mente somente nossa pele e ossos, mas a totalidade do que somos formados. Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Calvino entende que o corpo é o instrumento em que nós nos relacionamos, que nós nos expressamos, que nós fazemos e que nós somos. A nossa alma depende e precisa do corpo para se expressar. Portanto, quando Paulo diz: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, Paulo está dizendo: ofereçam a si mesmo por completos, integralmente a serviço do reino de Deus. Vocês devem ser uma oferta viva, não uma oferta morta, quando apontava para os sacrifícios do Antigo Testamento. Agora Paulo ensina a igreja que nós devemos oferecer um sacrifício em vida, uma vida contínua, constante, totalmente entregue ao Senhor todos os dias. Nós entendemos que a nossa vida deve estar no altar de Deus para que nós sejamos aprovados por Ele,
para que o nosso culto seja aceito por Ele. Deus, Ele expressa através de Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo aqui ele é enfático ao dizer que o nosso corpo agora pertence ao Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos propriedade do Espírito Santo, e o nosso corpo deve ser usado para glorificar ao Senhor, porque nós fomos comprados por preço, e um preço alto, a saber, o sangue de Cristo derramado, vertido na cruz do Calvário. O nosso corpo deve ser oferecido completamente a Deus, para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Quando Paulo fala sobre sacrifício vivo, ele diz em todos os aspectos da nossa vida. Paulo está dizendo que todos os aspectos de nossa vida devem servir ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com o nosso comportamento, a nossa conduta. Nós devemos servir ao Senhor em casa, no trabalho, na igreja. Devemos servir ao Senhor onde nós passarmos. Nós devemos ser entregues de forma completa. Paulo também diz que o sacrifício deve ser santo. O nosso sacrifício a Deus deve ser santificado. Mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, somos libertos da culpa do pecado. Mas a santificação ainda é um exercício que nós devemos fazê-lo todos os dias, através da luta constante contra o pecado, através da busca do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos vencer as tentações, santificarmos-nos como corpo de Cristo. Quando Paulo fala também que o nosso sacrifício deve ser agradável, isso quer dizer que agora, mediante os méritos de Cristo, pela obra de Cristo imputada a nós, nós podemos oferecer um culto, um sacrifício aceitável diante de Deus. Antes, quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos condições de oferecer isso, conforme a palavra de Deus diz também em Romanos 6, versículo 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Notem que Paulo diz: como pessoas que passaram da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então era impossível nós termos capacidade de oferecer nossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Agora, já que fomos lavados, transformados pelo poder do Evangelho, nós agora temos, através dos méritos de Cristo, condições de oferecer a Deus um sacrifício agradável. Conforme a palavra de Deus diz, podemos oferecer nós mesmos a Deus e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O nosso corpo pode ser e deve ser oferecido a Deus como instrumento do reino de Deus para alcançar os propósitos de Deus. O versículo 2, a palavra de Deus diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo continua dizendo como que nós vamos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício, como culto. Lembrando também que o culto, muitas pessoas entendem que o culto deve ser
oferecido somente no ambiente de culto coletivo. Muitas pessoas entendem que de segunda a sábado a sua vida é secular. No domingo a sua vida já entra no modo sagrado, onde deve-se vir à igreja para adorar o Senhor. Muitos pensam, hoje é dia de adorar o Senhor, hoje é dia de cultuar o Senhor, hoje é dia de eu ir na casa de Deus para sentir a presença de Deus. Este pensamento está equivocado, porque o culto racional que Paulo menciona é o culto que deve ser feito em lógica. A palavra racional significa, vem do grego logos, que significa para nós lógica, em concordância com os atos graciosos de Deus apresentados nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Então, o nosso culto deve ser oferecido a Deus em todos os aspectos de nossa vida, de forma racional, de forma lógica, com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. O culto, ele vai além daquilo que nós oferecemos no dia de domingo. O culto vai além deste momento que nós estamos aqui diante do Senhor. O culto vai além desta reunião solene. Aqui é importante a gente vir, adorar, bendizer ao Senhor em comunidade, em coletividade com os irmãos. Aqui é onde nós oferecemos um culto que ele foi consequência daquilo que nós vivemos durante a semana, uma vida consagrada ao Senhor, no trabalho, em casa, na faculdade, nos nossos relacionamentos. A nossa vida deve adorar e cultuar ao Senhor como filhos de Deus. Nós devemos brilhar como luz neste mundo. Então, no domingo, nós viemos à igreja para cultuar junto com outros irmãos. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer um culto racional, é neste aspecto que ele está querendo dizer, em concordância com os atos graciosos de Deus, que ele nos alcançou, nos redimiu. Isso gera em nós um coração que ama o Senhor, um coração que quer estar diante do Senhor em oferta agradável, em oferta que seja para louvor dele. O culto, ele deve ser um ato espiritual. O culto deve ser algo conforme Jesus ensinou para a mulher samaritana. Vamos ler João 4, 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. A palavra de Deus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta passagem nos lembra, os irmãos já conhecem, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço e falou com essa mulher que ele é a fonte da água da vida. Ele saciou a sede dessa mulher, transformou a sua vida. E ela havia perguntado onde é o local certo de adorar. Porque os samaritanos entendiam que deviam adorar em Samaria, no Monte Gerizim. Os judeus foram ensinados pela lei do Senhor que deveriam adorar em Jerusalém. Então, eles viviam esse conflito, eles tinham essa discórdia. Então, Jesus ensinou, vem a hora e já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Este é o culto racional que Deus espera de nós. Esta é a adoração que Deus espera de nós, tendo em vista tudo o que Ele já fez por nós no seu plano redentor. Esta é a vida que Deus espera que nós ofereçamos a Ele como culto em amor. Lembrando que Caim também, ele não foi aceito diante de Deus e nem a sua oferta. Abel foi aceito e também a sua oferta. Isso nos ensina que
antes de oferecermos um culto a Deus, temos que oferecer a nossa vida, a nossa conduta, os nossos atos, os nossos relacionamentos devem agradar ao Senhor. Antes de virmos à casa de Deus para oferecer um culto em comunidade, devemos oferecer a Deus primeiro o nosso culto individual. Devemos primeiro oferecer a Deus o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos ser, antes de oferecer um culto, nós primeiro devemos ser o próprio culto. Primeiro devemos adorar a Deus em nossa vida, para depois adorar em atos litúrgicos, em adoração, em culto público. Diante disso, devemos nos perguntar: qual a qualidade do culto que você oferece a Deus? Qual a qualidade da adoração que você oferece a Deus? Será que nós temos oferecido a Deus uma adoração em espírito e em verdade? Será que temos oferecido a Deus um culto que o agrada? Será que a nossa vida está totalmente entregue no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável? Será que nós oferecemos para Deus as primícias ou será que nós oferecemos as sobras? Quando o mundo vê a gente nos nossos relacionamentos, os nossos atos, o nosso testemunho diante das pessoas que não conhecem o Evangelho, eles nos veem como um culto ao Senhor, a nossa vida exalta ao Senhor, somos nós o bom perfume de Cristo, onde as pessoas são impactadas através da obra de Deus em nossa vida. Devemos fazer essa pergunta diária para que nós possamos perguntar se realmente estamos no centro da vontade de Deus. A segunda lição que nós vamos aprender: o Evangelho transforma nosso ser e nossa vida. Como nós já lemos, não vivam conforme os padrões deste mundo. O versículo 2, a primeira parte deste versículo. Aqui, a raiz da palavra conforme, ela significa forma, molde, também significa esquema. Quando Paulo diz não vivam conforme os padrões deste mundo, Paulo está querendo dizer não vivam conforme o esquema deste mundo, não moldem a forma de vocês viverem no molde deste mundo. É como alguém que vê um sapato muito bonito na loja e tenta experimentá-lo. Às vezes a pessoa calça número 40 e o sapato é 38. Tem que fazer um esforço grandíssimo para que o seu pé encaixe naquele sapato. Paulo diz: não se moldem à forma deste mundo, pois isto é prejudicial. Isto faz mal para a sua saúde espiritual. Quando Paulo fala que não devemos moldar conforme os padrões deste mundo, significa que nós não devemos seguir a cultura deste mundo, nós não devemos ter a cosmovisão deste mundo. John Stott diz que nós precisamos de modelos para copiar. O homem por si só é um imitador nato, portanto, nós devemos procurar imitar bons exemplos, e nada melhor do que imitar o exemplo de Cristo, nada melhor do que imitar o exemplo do nosso Salvador. Partindo para a segunda parte, Paulo diz: mas deixem que Deus os transforme. Também a raiz da palavra transforme, ela vem de forma, molde. Aqui é molde do Evangelho. Esta palavra também ela remete para o ato da transfiguração de Cristo. Essa palavra transformado aqui significa o mesmo sentido quando Jesus foi transfigurado no monte diante dos discípulos, quando o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz, e os discípulos ficaram perplexos, ficaram aterrorizados diante da glória de Deus, diante da presença da glória de Deus, diante deles manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. Também essa palavra transforme vem e significa o ato da metamorfose que acontece na vida de uma lagarta. Nós vemos que a lagarta ela caminha até certo ponto rastejando, de repente ela
passa por aquele estado onde ela fica em um casulo e dali ela, um tempo depois, ela é transformada e sai dali como uma borboleta. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é maravilhoso. Significa que a ação de Deus através do Evangelho no coração do pecador é que ele seja transformado de dentro para fora. Não é uma transformação de fora para dentro, como as religiões oferecem. Essa transformação que o Evangelho produz, a ação do Espírito Santo trabalha no coração do pecador e o seu interior é transformado cada dia mais para ser parecido com Cristo. Então é impossível que alguém que conheceu o Evangelho, alguém que entendeu o Evangelho e a sua vida não seja transformada. Se alguém ouviu falar de Cristo, entregou a sua vida a Cristo e a sua vida continua como ele era, a sua vida não teve mudança, é questionável o que ele está declarando ser o Evangelho. É questionável o que ele crê como Evangelho. Talvez o Evangelho que ele diz que o transformou não seja o Evangelho da cruz de Cristo. Talvez não seja a mensagem de Cristo. Talvez não seja o Evangelho que o Senhor Jesus aponta, que o Senhor Jesus nos ensina. Então, nós devemos perguntar diariamente: estou sendo transformado cada dia através do Evangelho para viver mais parecido com Cristo? A palavra de Deus em 2 Coríntios 3:18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo escreveu este texto lembrando do contexto em que Moisés desceu do monte quando recebeu a lei do Senhor e o seu rosto teve que ser coberto por um véu para que as pessoas não ficassem com a visão ofuscada, pois a glória de Deus no seu rosto irradiava de forma tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Agora, na antiga aliança, a palavra de Deus, os judeus, o povo de Deus ainda não tinha uma revelação completa, porque de certa forma havia um véu sobre seus olhos. Mas na nova aliança, nós que fomos alcançados pelo Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo, este véu foi retirado. Então nós enxergamos agora pelos olhos da fé e vemos em nós a glória de Cristo sendo irradiada. Quanto mais nós lemos as Escrituras Sagradas, quanto mais nós conhecemos o Senhor em sua palavra, mais nós somos transformados à imagem de Cristo. Cada dia que nós estudamos a palavra de Deus, nos dedicamos a obedecer o Evangelho, nós somos mais um pouquinho parecidos com Cristo. Essa é a renovação da mente que deve acontecer em nossa vida. Devemos ser alinhados à vontade de Deus, transformados pelo Evangelho para sermos parecidos com Cristo. Devemos cada dia procurar nos identificar com o nosso Salvador, sermos parecidos com Ele, para que as pessoas à nossa volta olhem em nós e vejam algo diferente. Nós não podemos nos acomodar com a cultura deste mundo, ao contrário, nós devemos pensar nos valores celestiais. Nós precisamos adotar os valores do reino e buscá-los para a nossa vida. Terceira lição que este texto nos ensina: o Evangelho nos prepara para conhecer a vontade de Deus. No versículo 2, a expressão quando diz: para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimentar aqui significa uma consequência de uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. É consequência de uma vida piedosa que já vive em adoração a Deus. Uma vida que já foi entregue a Deus como um culto vivo, santo e agradável. Como uma pessoa que já não
é moldada pelos valores deste mundo, mas é transformada pela palavra de Deus. Então, essa pessoa está apta para experimentar a vontade de Deus. Resumindo, a vontade de Deus, ela é revelada para aqueles que vivem em obediência ao Evangelho. A vontade de Deus é exposta abertamente do cristão que vive uma vida íntegra diante de Deus, para que ele possa agora saber como agradar o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, significa que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. A vontade de Deus tem pelo menos 2 aspectos. Quando diz a vontade revelada de Deus é aquilo que as Escrituras já expõem para nós, que Deus quer que nós façamos. Aquilo que as Escrituras já nos ensina para que nós possamos obedecê-lo. Exemplo disso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A palavra de Deus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que abstenham da imoralidade sexual. Aqui é uma vontade revelada, uma vontade escrita. E vários textos da Bíblia têm outros exemplos de como nos submeter à vontade de Deus. Só para especificar que a vontade revelada nas Escrituras, principalmente visa a nossa santificação, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, a nossa santificação, que abstenhamos da imoralidade sexual. A obra de Cristo em nossa vida visa principalmente nossa santificação, para nós sermos parecidos com o nosso Salvador, para nós sermos parecidos com Cristo Jesus. Agora, a vontade oculta de Deus, aquela vontade que nós não conhecemos, tipo, alguém pergunta com quem vou casar, que curso vou fazer, que negócio eu vou adquirir, o que eu vou investir, como será a minha vida daqui 10 anos, onde estarei, o que estarei fazendo. Alguns pensam que essa vontade de Deus ela é revelada mediante jejum, oração. Eu tenho que orar muito, eu tenho que buscar muito para Deus revelar a sua vontade para a minha vida. Não precisamos ficar ansiosos assim. Esta vontade oculta de Deus, ela é revelada gradativamente através da providência do Senhor. Através da santa providência, Deus vai conduzindo discretamente, lentamente no seu tempo, a vontade dele vai sendo revelada em nossas vidas. Conforme a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Lembrando que esse versículo foi escrito no contexto de exílio babilônico. O povo de Judá foi levado ao cativeiro de Babilônia devido à sua rebeldia diante de Deus. Deus permitiu e Deus agiu assim, levando seus filhos para uma correção. E neste contexto, nesta situação, Deus ainda diz: meus pensamentos de vontade sobre vocês são de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Alguém pode perguntar: como alguém em cativeiro pode esperar esperança, paz de um Deus que permitiu ele chegar a esta situação? Lembrando que os atos de Deus, mesmo quando ele usa o juízo, é para o bem de seus filhos, para o bem da sua igreja, para a correção, visando a restauração do seu povo, visando que o seu povo chegue ao arrependimento e seja restaurado a sua comunhão com Deus. Portanto, tudo o que acontece em nossa vida, de certa forma, está acontecendo a vontade oculta de Deus. Quando nós estamos totalmente entregues à vontade de Deus revelada nas Escrituras, nós estamos condicionados para entender e aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Resumindo, quando Paulo
fala para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está querendo dizer que a vontade de Deus para nós é viver de acordo com o Evangelho em todos os aspectos de nossa vida. Que nós tenhamos uma vida totalmente entregue ao senhorio de Jesus exposto no Evangelho. Concluindo, que Deus nos dê a graça de entendermos o Evangelho e oferecer nossa vida integralmente no altar de Deus. Lembrando que quando o sacrifício era entregue pelo sacerdote, isso não tinha mais retorno. Aquele animal era morto e oferecido a Deus. Quando nossa vida também é entregue no altar de Deus, isso também não tem retorno. Deve ser uma oferta que nós entregamos a vida para Deus e que ela nunca mais será a mesma. Nós devemos viver em novidade de vida continuamente até a volta de nosso Salvador. Que a nossa vida seja entregue totalmente no altar de Deus para louvor dEle, em serviço do reino dEle, a fim de sermos transformados e viver para a glória de nosso Salvador Jesus no centro de sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos entender o Evangelho, aceitar os planos de Deus para a nossa vida e sermos uma oferta agradável a Ele, para a glória dEle mesmo. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos para ficar de pé, para nós fazermos uma oração em agradecimento ao Senhor.